Bom, pessoal, vamos começar. O material que vocês têm que mandar para P2 os exercícios 3A e 3B da lista, né, de cinética, um monte que vocês já entregaram. Vocês estão me ouvindo e me vendo, né? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Então, aí tem aquele exercício extra de cinética e equilíbrio. Aí tem o relatório de separação e identificação dos cátions do grupo 4. E tem aquele exercício do grupo 4. Semana passada, a gente falou sobre os exercícios, sobre a separação, né, do grupo 4 e explicamos, né, o que tinha que ser feito. Ficou alguma dúvida a esse respeito? Não? Está tudo tranquilo? Professor. Pode falar, Jo. Eu ia perguntar a respeito da etapa 1. Perguntar a respeito? Da etapa 1, daquele fluxograma que o senhor tinha passado. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir a tela. Quem é que estava falando comigo? A Joana, não é? Isso. Então, Joana, você pode me ajudar hoje? Ai, professor, depende. Não, o que eu preciso que tu faça é o seguinte, eu preciso de alguém que faça isso, né? Como você está falando comigo, de repente você podia fazer isso para mim. Quando eu vou dividir a tela, Tá, ok. a pessoa coloca uma mensagem no chat e eu não consigo enxergar. Ou Tudo às bem, vezes, avisa. alguém está querendo entrar, alguma coisa, e eu não consigo perceber. Só me avisa por telefone, pelo Tudo microfone. bem. Até porque, às vezes, tem alguns que colocam dúvida no chat e eu não consigo ver e a pessoa não tem microfone para falar, então você fica de intérprete. Pode ser? Pode ser. Tá? Então, aí, Tá pessoal, bom, é o sem seguinte, problema. olha, a Joana vai servir de referência para mim. Tá? Quando eu falar, olha, entenderam? Se a Joana falar entendi e ninguém falar nada, eu vou me guiar por ela. Tá? Então, se ela falar, não, eu entendi, e tiver alguém que não entenda, avisa, porque senão eu fico perdido, não tenho como ajudar. Combinado? Ok. Beleza, Valdinho. Eu vou fazer Então, o seguinte, então. Eu vou terminar os outros 15 exercícios, aí eu te mando tudo, beleza? Aí você só tem o trabalho de passar limpo, beleza? Desliga o microfone. eu pensei que ele estava falando comigo. Não, professor, acho que ele estava falando dos exercícios do Prof. Orsatti. Professor, Bom, é que eu deixei ligado aqui, eu estava falando com o menino no WhatsApp aqui. Eu esqueci de desligar eu o pensei que era microfone comigo aqui. que você estava falando. Agora Bom, que eu fui ver que tá aberto. tem problema. Vamos lá, eu vou dividir a tela. Joana, você avisa para mim se você está enxergando a tela quando eu colocar aqui o material. Espera aí. Ok. Primeira coisa, vamos fazer assim, porque na turma da manhã isso deu muito certo. Então, eu vou fazer isso aqui e explicar esse exercício aqui. Quem sabe, se eu conseguir explicar isso aqui, talvez vocês consigam entender melhor o relatório de separação de misturas. Me dá um minuto. Bom, vamos começar aqui.
Então, olha, imagina a seguinte situação, tá? Esse exercício aqui é um exercício que vocês ficaram para fazer em casa, mas, de repente, mais para frente, eu posso pegar um exercício desse, né? E pedir para vocês fazerem um exercício semelhante a esse, tá? Se você entender esse, eu imagino que você possa entender qualquer outro, tá? Então, eu vou fazer o possível para deixar isso muito bem explicado. Então, deixa eu pegar isso aqui. Agora você está me ajudando aí para me dizer o que você está vendo, se você está vendo o que eu quero que você veja. Eu vou copiar tudo aqui, que é a separação do grupo 4, aquele exercício que a gente está fazendo. O saco. Vou rir, né? Professor, não sou eu que estou rindo, não, hein? Dá na mesma. Na mesma. Essa desgraça aqui. Estão dando apareceu... risada do mesmo jeito, né, professor? Não importa quem. Quem está rindo está falando assim, mas que babaca. E eu também acho. Então, não está mudando nada. Vou rir, né? Puta, você tem um negócio que me dá uma bronca, é isso, cara. Eu colei ele muito na ponta, aí ele pegou a jeito. É complicado. Eu coloquei no trabalho, né? Nossa, deu um trabalhinho. O quê? O quê? O programa. Nada, tu vê aí. Copiei e colei, né? Agora tu vai ver como é que a gente vai usar isso aqui, ó. Então, olha só. Primeiro, entender o que está acontecendo. Tá legal? Então, um determinado grupo pegou o grupo 4 e foi analisar o grupo 4 em laboratório. Tá? Então, só tinha grupo 4 e grupo 5. Até o grupo 3 já tinha sido tudo eliminado. Então, ele queria saber se tinha alguma coisa do grupo 4. Tá? Aí, o que ele fez? Ele pegou, identificou e falou que no grupo 4 só tinha bário. Tá claro? Tá legal? Sim. Tá. Então, agora é o seguinte, eu quero que você pegue e me explique o que esse grupo fez para ter certeza absoluta que só tinha bário. Deu para entender? Deu. Deu? Então, o que eu quero é que você fale assim, né? O que esse grupo fez e falou assim, olha, aqui só tem bário. Tá legal? Então, olha, repara, se só tem bário, aqui já não tem mais estrôncio, então eu até vou tirar esse cara daqui, ó, não tem mais estrôncio e não tem cálcio. Ele já sabe que não tem isso. Tá? Quer dizer, ele não sabe, né? Mas ele identificou que só tinha bário. Então, aqui só ia ter bário. Tá legal? Aí ele coloca carbonato de amônio. Quando ele coloca carbonato de amônio, como aqui só tem bário, quando ele coloca carbonato de amônio, aqui não tem como formar carbonato de estrôncio nem carbonato de cálcio. Tá? Você vai formar aqui um precipitado branco e carbonato de bário. Então, o que o grupo viu? Né? Ele colocou 5 ml de carbonato de amônio, formou um precipitado branco. Então, aqui, o que a gente faz aqui? Ó? Aqui, a gente escreve aqui, ó. Formou precipitado branco. Então, nesse passo aqui, se formou um precipitado branco que se deve ao carbonato de bário.
Se não tivesse nem bário, nem ninguém, aqui não formava um precipitado branco. Quer dizer, se não formasse precipitado nenhum, é porque não tinha nem bário, nem estrôncio, nem cálcio. Como formou um precipitado branco, e ele falou que achou bário, então aqui tem bário. Alguma pergunta? Então, Sim. professor, eu tinha ficado nessa dúvida desse precipitado branco. Porque depois ele forma amarelo, né? Não, calma, calma. Eu estou aqui, vamos supor que eu tivesse os três, bário, cálcio e estrôncio. Uhum. Os três com carbonato formam um precipitado branco de carbonato de bário, carbonato de estrôncio e carbonato de cálcio. Tá? Falou que só tem bário, é o que eu estou te falando, vai formar um precipitado branco. Se não formar um precipitado branco aqui, é porque não tem nem bário, nem estrôncio, nem cálcio. Então, tu coloca ali e forma um precipitado branco. Por quê? Que precipitado é esse? Carbonato de bário, senão não formaria um precipitado. Está claro até aí? Sim. Tá? Bom, daí o que vai acontecer? Eu lavo com água, tá? Só para deixar eliminar quem possa aparecer ali do grupo 5. Eu não quero o grupo 5, tá? É sódio, potássio, amônio, esses magnésio, esses caras eu não quero, tá? Então, eu precipito aqui para separar o bário do grupo 5. Quando eu lavo com água, o grupo 5 eu elimino. Quer dizer, aqui vai continuar da mesmo jeito, um precipitado branco. Tá claro até aí? Sim. Aí eu pego, coloco ácido acético. Quando eu coloco ácido acético, o que acontece aqui? Dissolve-se o precipitado. Então, aquele precipitado branco que tinha, quando você joga ácido acético a quente, some. Por quê? Porque qualquer ácido com carbonato forma água e CO2 e vai liberar de novo o bário na forma de íon. Então, o bário volta a ficar exatamente do jeito que ele estava lá no início. Tá? Então, primeiro eu tinha bário na forma iônica. Tá? Aí eu coloquei carbonato de amônio, formou um precipitado branco de carbonato de bário. Lavei para eliminar o grupo 5. Aí eu peguei aqui e coloquei 5 de ácido acético. Tá? Quando eu fiz isso, eu dissolvi o precipitado que tinha ali dentro e eu volto a ter uma solução transparente de bário. Tá legal? Eu não sei até aqui se tem cálcio, se tem estrôncio, o que que tem. Tá legal? Sim. Tudo bem até aí? Porque aqui eu ainda vou ter estrôncio e cálcio. Tá? Eu ainda posso ter estrôncio e cálcio aqui. Tá legal? Tudo bem até aí? Tudo. Bom, aí eu pego e jogo cromato de potássio, né? Eu pego isso aqui e jogo cromato de potássio aqui. Quando eu jogo cromato de potássio, forma um precipitado amarelo. Por quê? Porque o cromato com o bário forma um precipitado amarelo, cromato de bário. Tá? Então, aqui, ó, tá? Formou um precipitado amarelo. Tá? Então, aqui, ó, se, como ele diz que tem bário, então aqui formou precipitado amarelo de BaCrO4, porque se não tivesse cromato de bário, não teria como formar um precipitado amarelo aí. Deu para entender? Isso aqui significa o quê? Tá? O cátion bário está presente. Quer dizer, bário, com certeza, bário tem. Tá legal? Sim. Alguma dúvida? Alguma Não, dúvida até agora aí? ficou tudo claro, professor. Porque assim, quando a gente faz desse jeito,
eu achei que realmente fica mais claro, né? Só que, assim, ele falou que formou bário. Tá legal. Tá aqui, o bário está aqui. Perfeito. Agora, como é que eu sei que só formou bário? Como é que eu sei que não formou estrôncio nem cálcio? Tá? Quando eu coloco isso aqui, né, eu lavo isso aqui, o estrôncio e o cálcio estão na forma iônica. Tá? Aí eu pego e adiciono aqui carbonato de amônio e carbonato de sódio. Se tiver estrôncio, vai formar carbonato de estrôncio, vai formar um precipitado branco, igual formaria aqui no início. Tá? Se tiver cálcio, vai formar um precipitado branco de carbonato de cálcio, igual estava aqui no início. Como ele diz que não tem estrôncio nem cálcio, com certeza o que aconteceu aqui foi o seguinte: não formou precipitado. Se não formou precipitado, certeza, estrôncio e bário, e cálcio, né? Estão ausentes. E aí, como eu sei que eles estão ausentes, daqui para frente, esse procedimento já não faz mais sentido, né? Porque isso aqui seria para identificar estrôncio e cálcio. Só que aqui, nessa informação, eu já sei que eles não existem, que eles estão ausentes. Portanto, isso aqui some. E pronto, eu fiz a separação. Ficou claro? Agora ficou claro, professor, porque eu tinha descrito, quando eu fiz a atividade, conforme o senhor tinha falado na outra aula, mas é só... Escrevendo, né? Não, pode fazer escrevendo. Quer dizer, você poderia fazer escrevendo de que forma? Olha, eu adicionei 5 ml de carbonato de amônio, formou um precipitado branco. Uhum. Esse precipitado branco tem carbonato de bário, que o grupo falou que tinha. Adicionei 5 de ácido acético aqui e esse precipitado foi dissolvido. Essa solução, agora eu joguei carbonato de potássio, cromato de potássio, formou um precipitado amarelo. Isso confirma a presença de bário. O bário está presente. Quando eu adiciono o carbonato de amônio e carbonato de sódio nessa solução, não se formou nenhum precipitado, o que significa que estrôncio e cálcio estão ausentes. Então, você poderia fazer isso escrevendo. Só que aqui eu acho que é mais fácil de explicar, entendeu? Entendi, professor. Obrigada, viu? Não precisa agradecer, eu que agradeço. Agora eu quero ver se você entendeu mesmo. Professor, só uma pergunta. Então, nesse Diga. relatório, como não houve a presença do precipitado depois da... Isso não é um relatório, isso é um exercício, tá? Como Nesse não exercício. teve o precipitado depois que a gente viu que tem o bário, eu acabaria de tentar fazer, se fosse no laboratório, eu iria parar? Isso. Eu ia chegar nesse ponto e falar, pô, não tem cálcio e não tem bário, acabou. Não tem cálcio e não tem estrôncio, acabou. Tá bom. Entendeu? Uhum. Porque Então, não tem nem como tu continuar, porque para você continuar, você teria que dissolver o precipitado formado. Como é que você vai dissolver um precipitado que não existe? Então, a presença do precipitado que mostra se existe mais algum componente ou não? Dependendo da fase, sim. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos ver se tu entendeu de verdade? Meu Deus, professor. Vamos fazer o seguinte. Esse exercício aqui, o grupo falou que só tinha bário. Tá legal? Desculpa. Vou fazer de conta que eu fiz uma prova e um outro grupo, tá? Na prova, eu fiz uma pergunta que um grupo encontrou outra coisa. Por exemplo, achou os 3,
achou 2 deles, achou só um, não achou nenhum. Professora Leandra tem uma dúvida. Quem é que está falando, Jona? Isso, a Leandra tem uma dúvida. Diga. Professor, então, se lá naquela etapa, quando coloca de novo o carbonato de amônio, não forma precipitado, então lá naquela primeira etapa que formou o precipitado branco, como é que eu posso falar? Vai ser uma pergunta meio burra. Então, naquela primeira etapa, já o precipitado branco já era só o de bário, não tinham os outros 2, né, professor? É isso mesmo. Vamos supor, se tu chegasse aqui naquela primeira fase, colocasse o carbonato de amônio e não precipitasse nada, não tinha o que fazer. Não tem bário, não tem estronço, não tem cálcio. Tá, então, professor, na verdade, a primeira etapa, quando forma o precipitado branco, a gente pode achar que tem bário, cálcio e estrôncio. Mas conforme a gente vai fazendo a reação, que nem nesse caso, formou precipitado amarelo, a gente sabe que aquele precipitado branco era do bário. Como nessa segunda etapa, a gente de novo acrescentou o carbonato e não formou nada, então é porque aquele primeiro precipitado branco já só tinha o bário, não tinha nem o estrôncio nem o cálcio, né? Exatamente. Tá, entendi, professor. Entendeu? É que assim, professor, se a gente estivesse no laboratório visualizando, eu acho que seria mais fácil de assimilar. Eu não sei, é que eu sou muito visual. Certeza. Então, com certeza. Não, mas eu acho que tu entendeu. Entendi. Mas eu acho que tu entendeu. Vamos fazer o seguinte. Faz de conta que tu está fazendo uma questão para a prova. Tá? Não tem bário. Não, quer dizer, não é essa daqui. Tu pode escolher uma questão onde não tenha nada, onde tenha os 3, onde tenha só um dele, ou onde tenha 2 deles. O que você quer? Eu ou a Joana, professor? Tanto faz. Fala aí, Leandra. Eu quero uma que não tenha nenhum deles. Aí é fácil demais. Tá bom, então uma com cálcio. Não, para. Nossa, certo, você não tem nenhum deles. Não, pera aí, depois a gente faz outro. Não tem nenhum deles. Então tá bom. Aqui, eu poderia ter bário, nessa primeira fase aqui, tá? Nesse primeiro quadrinho, eu poderia ter bário, estrôncio e cálcio. Aí tu coloca 5 ml de carbonato de amônio. O que acontece? Não forma precipitado nenhum. Não formou precipitado nenhum, não tem nenhum dos 3. Pronto, acabou aqui. Uhum. Mas e se eu tiver os 3? Entendeu, Jana? Entendi. Quem é que fez essa pergunta? A Ana Laura. Entendeu? Escolhe outro, para ficar mais difícil. Escolhe um que tenha 2, por exemplo. A Ana Laura pediu os 3, professor. Os 3 não. Por que não? Porque os 3, depois eu vou explicar o procedimento de novo, aí você vai ver com os 3. Então tudo bem. Pode escolhe ser um ou 2. Bário e cálcio. Pode ser bário e cálcio. Só cálcio? E bário. Cálcio e bário. Tá bom. Isso. Então tem cálcio e bário, tá legal? Tá. Então aqui, ó, a gente tem aqui cálcio e bário, tá legal? Então esse cara aqui está presente, e esse cara aqui está presente, tá legal? Então tu vai explicar um procedimento que comprove que o cara falou tá certo. O que o cara fez para chegar nessa conclusão? Colocou carbonato de amônio aqui, formou um precipitado branco de carbonato de bário e carbonato de cálcio. Tá legal? Tudo bem? Sim. Agora eu lavo com água quente, elimino o grupo 5. Tudo bem, não aconteceu nada. Eu não vi nada acontecer. Só lavou. Aí eu adiciono ácido acético. O que acontece? Dissolve o precipitado. Ok? Bom,
Quando dissolve, o que significa dissolver? Significa que ele volta para a forma iônica. Então, eu passo a ter bário e passo a ter cálcio. De novo, na forma iônica, que nem ele estava lá no início. Aí eu vou testar bário. Coloco aqui cromato de potássio. O que acontece? Forma precipitado amarelo de BaCrO4. Que significa para mim a seguinte informação. Bário presente. Então, aqui, esse precipitado amarelo aqui confirma para mim que bário está presente. Está legal até aí? Professor? Sim, professor, tudo bem. Professor, aí, por exemplo, adicionou aí, você notou que está presente. Se, caso não tivesse nada, eu colocaria que não notou presença de bário Aqui e não não reagiu. forma precipitado nenhum. Não forma precipitado. Não, tu escreveria assim: não se formou precipitado amarelo. Ou não reagiu também. Ficou. Não. Aqui tu está dizendo se ele é presente ou ausente. Ou não, só não reagiu. Tu tá fazendo uma análise química, só tem 10 minutos, tá? Tu está fazendo uma análise química com o objetivo de saber se tem ou não tem bário. É uma conclusão. Ou tem ou não tem. Ou não tem. Formou um precipitado amarelo? Tem. Não formou precipitado amarelo? Não tem. Como o senhor fez na anterior a essa, do bário e do cálcio, formou precipitado dos dois, branco, mas podia ser só o cálcio. Isso. Daí, para ter certeza que tem bário, eu tenho que fazer esse para ficar só precipitado amarelo. Se fosse, por exemplo, se fosse só cálcio, quando chegasse aqui, tu ia jogar o cromato de potássio, só que não ia acontecer nada, não ia se formar precipitado. Entendeu? Então, quer dizer que na anterior tinha formado só cálcio. Exatamente. Tá, entendeu? Ou cálcio. Ou podia ter ficado tudo amarelo e poderia ter só o bário. Sim, como foi no anterior. No exercício anterior isso. a gente falou isso. Tá? Só que agora eu quero uma coisa diferente. Tá? Isso, entendi. Agora esse aí foi para ter certeza que tinha bário. Então, agora aqui eu sei que tem bário. Eu não sei se tem estrôncio e cálcio. Tá legal? Agora vai fazer a prova real. Sim, professor, tá legal. Então, aí o que eu faço? Eu pego aqui, coloco carbonato de amônio e carbonato de sódio. Lavo a quente. Quando eu faço isso, aqui, o que vai acontecer? Eu formo um precipitado branco. Certo. Que se dissolve com ácido acético. Então, eu formo um precipitado branco de cálcio, porque o bário já cucuia, tá? Eu formo um precipitado branco. Então, eu formo um precipitado branco aqui, eu posso até te confirmar que é carbonato de cálcio. Formo um precipitado branco de carbonato de cálcio, tá? E se dissolve quando eu coloco ácido acético. E aí eu volto a ter o cálcio na forma iônica. Daí, o que acontece? Eu coloco sulfato de amônio e aqueço em 2 minutos. Tá? Isso daqui é para ver se tem estrôncio. E aí, o que vai acontecer aqui? Não se forma precipitado. Formaria um precipitado branco, mas não se forma precipitado. Portanto, não tem estrôncio. Estrôncio ausente. Essa palavra que eu queria ter lembrado para você, ausente. Tu não precisa falar ausente e presente. Tu esqueceu, tu fala assim, tem estrôncio ou não tem estrôncio.
É mais ausente, eu acho que fica mais bacana. Viu? Não, mas se tu que esquecer na prova, por exemplo... Coloca aqui que não tem mesmo. Não tem, Nossa, acabou. Não tem, tá? acabou. Aí depois tu vai pegar aqui e colocar em banho-maria. Tá? Como tem cálcio, esse cálcio vai reagir. Tá? E aí, aqui, o que vai acontecer? Precipitado branco. Precipitado branco. O que significa isso? Cálcio presente. Presente. Ou tu pode falar positivo, negativo, tanto faz. Ou não, deu para entender? Deu para entender, professor. Agora deu para clarear legal, professor. Então, agora deu para clarear legal, né? Agora, imagina que eu chegasse numa prova e fizesse o contrário. Olha, eu peguei a amostra do grupo 4, coloquei 5 ml de carbonato de amônio, formou um precipitado branco. Lavei com água quente, adicionei ácido acético, esse precipitado se dissolveu. Essa solução dissolvida, eu coloquei cromato de potássio, não aconteceu nada. Bom, aí eu coloquei carbonato de amônio, carbonato de sódio, formou um precipitado. Eu coloquei ácido acético, esse precipitado se dissolveu. Coloquei sulfato de amônio, formou um precipitado branco. Opa, estrôncio presente. Aí depois eu coloquei oxalato de amônio, não aconteceu nada. Aí eu falei assim, quais são os íons presentes? No passo 1, bário ausente. No passo 2, estrôncio presente. No passo 3, cálcio ausente. Pronto. Entendeu? Não, professor. É assim, né? Se for feita essa pergunta aí, um atrás da outra, com esses 4 exemplos, aí dá um nó na cabeça. Como é que é o negócio? Não ficou claro isso? É que tem que dar uma praticada, né, professor? Não, porque tu tá com isso na mão. Professor, então, olha, na verdade, acho que as últimas etapas é que embaralham mais a cabeça. Na hora que tem que colocar em banho-maria, aquecer. Então, professor, as últimas etapas, passando do precipitado amarelo do bário, é que eu acho que começa a confundir quando envolve o cálcio. Não é nada. Quer ver? Agora aqui, nós vamos ver que nem quando a gente estava no laboratório, explicar a separação do grupo 4 mesmo. O relatório do grupo 4, vocês vão fazer em grupo. Professor, Diga. Professor, tem uma dúvida da Bia perguntando se sempre serão os mesmos reagentes. Sim, é um procedimento. Tá é um protocolo. Tá? Correto. Ô, professor, esse tipo de produto que é adicionado só funciona com esses 3, né? Bário, estrôncio e cálcio, ou funciona com outros tipos de íons? Esse aqui é o grupo 4. Tem vários estrôncio e cálcio. Só funciona com o grupo 4. Então, o que acontece? Presta atenção, assim, o Vogel descreveu isso a partir de um monte de experiências que várias pessoas fizeram e alguém montou esse procedimento que se sabe que funciona. Então, você tem um procedimento que vai separando. Primeiro separa o grupo 1, depois separa o grupo 2, depois separa o grupo 3. Quando chega o grupo 4, só tem esses 3. Só tem esses 3, O protocolo para identificar esses 3 é esse. Esses que são mais complicados, né? Não tem. Não, esses daí são sim. Professor. Um grupo que é muito mais complicado de separar do que esse. Entendeu, professor. Então, para montar o relatório, eu posso fazer uma hipótese do elemento... Não, espera, calma que eu vou explicar agora. Tá? O que você vai fazer no relatório? Primeiro, esse relatório, ele pode... só tem 2 minutos, tá? Vai cair... Vai voltar, né? Não, eu vou estar falando, vai cair no meio, depois eu vou voltar. Tá? O que você vai fazer no relatório? Primeiro, ele pode ser feito em grupo. Faça o mais rápido possível para não acumular coisa para entregar depois. Tá legal? E assim, pode ser em grupo. Fazer primeiro, não é bário, estrôncio e cálcio. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre a função do bário, estrôncio e cálcio no corpo humano. Tá legal? Tá legal.
Depois você vai pegar esse roteiro que eu estou aqui, né? Porque esse roteiro aqui é padrão, né? Alguém criou isso aqui, tá? Então, eu tirei esse roteiro do todo, não fui eu que inventei. Tu vai pegar esse roteiro, ou você escreve esse roteiro, ou o que eu acho mais fácil, copia e cola esse roteiro do jeito que eu coloquei aí. Daí, em cada passagem, Colocar a etapa, né, professor? em cada passagem aqui, em cada etapa dessa, você vai escrevendo o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, aqui você pode chamar, por exemplo, isso aqui de etapa 1, por exemplo. Tá? Então, coloca aqui, por exemplo, etapa pode 1, por colocar. exemplo. Professor, Aqui, por exemplo, tu pode colocar etapa 2, por exemplo. professor, Oi. pode fazer dessa maneira que o senhor está falando, cada um a sua etapa, e depois descreve cada um, ou você quer que coloque logo abaixo? Pode, tanto faz. Não, tanto faz. Porque aqui o que tu tem que fazer é assim, por exemplo, aqui. Você coloca aqui os números e depois lá embaixo tu coloca número 1, aconteceu tal coisa. Então tu coloca aqui, ó. Isso mesmo. Adicionou a adição de o que tu coloca aqui? Formou-se precipitado branco. Ok. Tá? Formou-se precipitado branco. Aí bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar? Professor, Diga. no relatório, a gente vai colocar o fluxograma.
Colocando fluxograma, não tem a necessidade de especificar, descrevendo cada etapa, certo? Só o fluxograma e as reações é o que o senhor quer? Pera, calma. Eu estava explicando isso quando a coisa caiu, né? Então, vamos voltar para cá. Eu quero a pesquisa desses três, e aí esse fluxograma, se você resolver fazer o fluxograma, você vai ter que explicar o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui no primeiro passo, formou-se um precipitado branco e carbonato de bário, estronço e cálcio. Bom, está aqui. Está legal até aí? Sim. Tá. No passo 2, né, o que aconteceu no passo 2? Eu lavei com quente. Para quê? Eliminar o grupo 5. Tá legal? Certo. Tá? Então, aqui, qual era o objetivo aqui? Eliminar os cátions do grupo 5. Tá legal? Depois os outros eu vou falar, não vou escrever de novo, tá? Porque senão é cola, né? Tá? Então, formou um precipitado branco, aqui tu eliminou o precipitado branco, o que você vai ter aqui? O precipitado desse cara, tu eliminou os cátions do grupo 5 no filtrado, na água que saiu. O precipitado continua lá dentro. Aí tu coloca o ácido acético, o que vai acontecer? Dissolve o precipitado, que nem naqueles exemplos que eu dei. Tá legal? Dissolve o precipitado e deixa bário, estrôncio e cálcio na forma iônica. Então, aqui, ó, você tinha os três na forma iônica, colocou carbonato, deixou os três na forma de precipitado branco, e, colocou ácido acético, dissolveu o precipitado e formou os íons. Aí coloca o cromato. Aí no relatório, tu vai escrever assim: se formar um precipitado amarelo, bário presente. Se não formar precipitado amarelo, bário ausente. Até aí alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Então, sobraram os íons estrôncio e cálcio. Tá? Aí o que você vai falar? Coloquei carbonato de estrôncio e carbonato de cálcio. Voltou a formar um precipitado branco. Certo. Que pode ser carbonato de estrôncio ou carbonato de cálcio. De cálcio. Tá? Aí eu coloquei ácido acético, dissolve tudo e fica tudo numa forma iônica de novo. Tá legal? Certo. Bom, aí o que eu faço? Coloco sulfato de amônio, aqui vocês tinham dúvida. Então, aqui, ó, voltou tudo para a forma iônica. Iônica de aí novo. Sulfato de amônio. Tá legal? Se formar um precipitado... Oi. Desculpa. Professor, uma dúvida. Quando nessa etapa que adiciona o carbonato de amônio e o carbonato de sódio, se eu, por exemplo, se eu colocar só o carbonato de amônio, ele não vai ter a precipitação? Obrigatoriamente tem que colocar os dois carbonatos? Sim, sim. Se você não colocar o carbonato de amônio, você pode ter problema. Se você não colocar o carbonato de sódio, você pode ter problema. Essa metodologia, ela foi testada, é que nem um protocolo farmacêutico. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você está saindo do protocolo. Pode dar certo ou não. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa que o cara tem uma doença, você fala, você tem que tomar esse remédio e esse. Aí o cara fala assim, eu não tenho, eu vou tomar só esse. Pô, pode até ser que dê certo, mas tu tem uma grande chance de dar zebra. Entendi. Para formar essa precipitação, então tem que... Porque lá no início, só o carbonato... Mas é porque eu estou nessa fase. Lá no início era outra. Entendi, professor, entendi. Entendeu? É um protocolo. Bom, chegou aqui, eu tenho estrôncio e cálcio na forma iônica, coloco sulfato de amônio. Se formar um precipitado branco, sódio presente. Se não, estrôncio presente. Se não formar um precipitado branco, estrôncio ausente. E aí eu estou filtrando, aí eu filtro. Tá? Aí esse filtrado, se tiver alguma coisa, vai ser cálcio.
Aí eu coloco esse cara aqui, que é oxalato de amônio. Deixo em banho-maria. Se formar um precipitado branco, tem cálcio. Se não formar precipitado, não tem. Pronto, acabou. Não tem o ausente, certo. Tanto faz. Mas Aí, sempre tem que seguir a regra do protocolo. Agora, fora isso, o que você tem que fazer mais no relatório? Fora isso, você precisa fazer as reações. Tá legal? Quer ver? O Cacilda. Relação de atividade, exercício de equilíbrio químico de estresse, estava no Zoom. Zoom, farmácia, separação animal, gabarito. Espera aí, eu vou ter que procurar aqui. Espera aí, só um minuto. Olha aqui, ó. Tá? No dia 13, eu deixei essas reações prontinhas para vocês. Tá legal? Então, essas reações estão prontas. Então, você tem que colocar essas reações no relatório. Aqui ela está mostrando em que passo que essas reações aconteceram. É basicamente isso. Você vai fazer a pesquisa bibliográfica, e é em grupo, né? Então, divide a tarefa, né? Vai fazer a pesquisa bibliográfica, o fluxograma, explicar o fluxograma e fazer e mostrar as reações. Só isso. Fez isso, tu tem a nota do teu relatório. A nota do relatório sempre vale mais que as outras notas dos exercícios. Tá legal? Dúvidas? Certo, professor. Certo. Beleza? Então, vamos voltar naquele exercício que a gente deu para vocês, no exercício 3. Olha aqui, ó. Isso aqui foi o exemplo que vocês pediram, tá? Então, esse exemplo aqui eu estou tirando, porque não foi o que foi pedido. No exercício 3, ele fala isso aqui, né? Ele fala, na letra A, isso, eu tirei a letra B daqui, né? Mas a letra B, ele diz que quer a reação de identificação, né? Não é isso? Na letra reação de identificação. Do bário. Não. A reação de identificação do cara que deu presente, né? Do cara que estava ali, que era o bário, né? Aqui, ó. Qual é a reação? Essa aqui é bário, mas essa aqui é para a formação do carbonato, não é essa. O que identifica é essa aqui, ó. É essa reação que vocês têm que colocar, que é a reação que identifica o bário. Tá legal? Tá legal. Certo. Tá? Bom, agora é o seguinte, esse exercício aqui, ó, tá? Teve gente aqui que fez esse exercício e teve gente aqui que fez certo, teve gente que já fez e errou em alguma coisa, e teve gente que coloquei assim, só tem um errinho, né? Errinho significa um errinho besta, né? E não precisa nem devolver, né? Eu só quero chamar a atenção para você saber onde está errado, porque depois, num exercício mais para frente que eu peça para vocês, você tem condições de fazer certo, tá legal? Então, professor, dúvida nesse exercício? Professor, diga. Eu já fiz esse exercício, mas eu ainda não mandei para o senhor. Não, mesmo com o senhor fazendo a correção, eu posso mandar? Pode não, deve. Então tá bom. Obrigada. Tá. Você tem dúvida em algum? Professor, não, faz essa letra A, hein? A letra A? Faz ela só, para a gente ter uma ideia. Eu tenho dúvida na C, professor. Tá bom, então eu faço a A e a C, tá? Beleza. Eu vou fazer, explicar e apagar. Depois eu faço a C, explico e apagar. Beleza. Então, beleza, professor. Lembrei de uma dúvida que era minha e de uma outra menina, que ela fica sem microfone na aula, ela não ia conseguir perguntar.
Se o senhor quer que a gente coloque aquele negócio de temperatura também, como que faz para... Aqui não. Aqui eu só não. estou pedindo, aqui eu só estou pedindo a expressão da velocidade e a expressão da constante de equilíbrio. Então tá bom. Obrigada. Tá? Aquilo ali é a parte do outro exercício que a gente já fez. Tá? E aí, se você tiver dúvida, você se pergunta. Eu tenho dúvida na letra tal do exercício tal. Tudo bem, eu explico. Mas isso aí não tem nada daquilo. Isso aí é só a expressão da velocidade, né? A equação da velocidade e a expressão da constante de equilíbrio. Tá legal? Tá bom. Então, tá. Então, primeiro vamos falar da velocidade. Tá? Eu vou colocar aqui em negrito. Tá? Então, a velocidade é igual sempre, tá? A constante vezes. Eu olho os reagentes em concentração molar. Concentração molar a gente representa com conchete, tá? Então, concentração molar de N2 vezes a concentração molar do H2. Tá legal? Certo. Agora, se liga numa coisa. Como aqui não tem nada, é porque tem um. Tem um, certo. Esse um vai aparecer aqui, ó. Elevado. Aqui, ó. Esse aqui não tem 3? Certo. Esse 3 vai aparecer aqui, ó. Você leva sempre o número que tem de íons Tá? ou Agora, Entendi. como aqui é 1, colocar 1 e não colocar nada é a mesma coisa. É a mesma Então, coisa, aqui que sempre eu posso vai ter deixar um. assim. Então, aqui, ou eu ponho o 1 aqui em cima, ou eu não ponho nada, tanto faz. Alguma dúvida? Até aí, nada, professor, tranquilo. Mas eu tenho uma péssima notícia para dizer. Isso aí é só isso. É só isso, professor? O que eu vou fazer esse time que é fácil? Então, isso é a expressão da velocidade. E Só a expressão, mais, né? cara. Ainda vou te dizer mais. Ainda me pagam para ensinar isso. Tu acredita nisso? Acredito, professor, acredito. Professor, mas e a constante? Então, a constante a gente vai fazer agora. Então, a constante de equilíbrio é o Kc. Tá? Então, o Kc vai ser igual. Aí, quando eu falo em constante de equilíbrio, essa constante aqui já dançou, porque eu já estou falando na constante aqui. E aí eu vou pensar no produto. Tá? Então, aqui, ó, concentração concentração molar de NH3. Tá? Como tem 2 de NH3, isso aqui tem que estar ao quadrado. Ao quadrado. Está claro até aí? Sim, professor, pode seguir. Bom, agora eu vou olhar os reagentes, que são esses caras aqui, ó. Pronto, está feita a expressão da constante de equilíbrio. Então, a expressão da velocidade é K, e você olha para os reagentes. A constante de equilíbrio elimina o K, produto sobre reagente. Dúvidas? Eu preciso colocar também que é exotérmica, professor? Isso aí. E coloco a exotérmica aqui na setinha, em cima da seta? Calma. Quando a gente fala em velocidade de reação, quem é que está falando? Quem é que perguntou Ricardo. isso? Ricardo, qual é teu sobrenome? Santiago. Eu posso falar Ricardo Santiago, eu posso falar só Ricardo,
eu posso falar o teu RA, eu posso falar o teu RG, eu estou me referindo à mesma pessoa, tá legal? Quando eu falo em velocidade de uma reação, quando eu olho essa reação aqui, tá? Quando eu olho essa reação aqui, eu posso pensar de várias maneiras. Eu posso pensar da seguinte forma: como é que eu faço para saber a velocidade? Bom, a velocidade eu uso essa fórmula. Matou? Sim. Se eu quiser saber a constante de equilíbrio, eu uso a de baixo. Se eu só pedir a constante de equilíbrio, tu usa de baixo. Se eu só pedir a velocidade, tu usa de cima. Tá? Agora o cara fala assim, agora, se eu quiser deslocar esse equilíbrio para a esquerda, eu aumento ou diminuo a temperatura? Aí tu vai olhar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, você vai avaliar isso quando o cara te pede deslocamento de equilíbrio. Não quando o cara te pede expressão da velocidade ou quando o cara te pede expressão da constante. Por tratar como ser exotérmica, se eu quiser reduzir ela, eu vou ter que aquecer, é isso? Aqui, por exemplo, ela é exotérmica. Se tu quiser formar mais amônia, se tu quiser formar mais NH3, tu tem que esfriar. Se tu quiser... porque ela é exo para a direita e é indo para a esquerda. Então, se tu quiser formar mais NH2, mais N2, aí sim tu tem que aquecer. Mas isso é aquela história. Então, aí tu vai estudar deslocamento de equilíbrio. Aqui ele não está pedindo deslocamento de equilíbrio, aqui ele está pedindo velocidade e constante. E constante, certo. Tá legal? Entendeu, professor? Aqui, o terceiro, vocês me pediram. Eu ainda preciso falar mais uma coisa para vocês, tá? Então, ó, esse aqui, tá? Aproveitando aqui. Então, velocidade K. Ó, esse aqui eu vou colocar o O2 aqui, porque é o oxigênio que está ali, desse cara que está aqui, ó, tá vendo? Desse cara aqui, tá? Então, KO2. Agora, cara, o carbono não está na forma sólida? Sim. Reparou aqui esse Szinho que tem aqui embaixo? Isso aqui significa que ele está na forma sólida. Tá? Isso aqui, esse G é gás. Então, ou ele é gás, ou líquido, ou é sólido. Tá? Quando ele é sólido, ele não entra na expressão da velocidade, porque não faz sentido você falar em concentração para sólido. Porque concentração é massa por volume. Se você tem um sólido, você pegar, por exemplo, 10 gramas de carbono, medir o volume dele, se você pegar a massa e dividir pelo volume, você vai ter a densidade. Se você pegar, por exemplo, a densidade do alumínio é 2,7. Então, se tu pegar 2 gramas de alumínio, vai dar 2,7 mililitros. Se tu pegar 1 grama de alumínio, vai dar 2,7 mililitros. Se tu pegar 10 gramas de alumínio, vai dar 27 mililitros. Entendeu? Então, assim, a densidade não muda nunca. E para sólido, a concentração do sólido é a densidade. Então, não faz sentido falar nisso, porque isso é constante. Então, traduzindo e resumindo em poucas palavras, quando eu falo em... Aqui, ó, quando eu falo em sólido, se eu falar em expressão da velocidade de sólido, esquece o sólido. Tá? Então, a expressão da constante de equilíbrio aqui seria o CO2 desse lado e desse lado aqui só o O2. Aqui, ó. Tá? Isso aqui cai fora. Só fica só o O2 e o CO2 e o O2 só. Se tiver sólido, tira o sólido, só isso. Tá? Só esse detalhe. Só isso aí. Diga. Professor, nesse caso, se fosse líquido, também não entraria na expressão? Não, o líquido, não, só não entra gás. Líquido entra. Mas, professor, não é o gás que está entrando aí na expressão? Quer dizer, só o sólido que não entra, né, professor? O sólido não entra, não o gás. O gás sempre vai estar professor, na velocidade. Se fosse um líquido e o gás.
Se ao invés de ser sólido, professor, fosse líquido e fosse gás. Então, entre os dois. Só o sólido que não entra, né, professor? Líquido e gasoso Só o entra. sólido que não entra. Isso. Professor, por que o líquido entraria e o sólido não entra? Eu não entendi, desculpa. Opa. O negócio é o seguinte. Imagina, tem 1 litro de uma solução de cloreto de sódio, 10 gramas por litro. Tá legal? Sim. Tá bom? Uhum. Tá? Bom, Tá. muito bem. Então, o que acontece? Qual é a massa do cloreto de sódio? 10 gramas. Ele não está dissolvido em água? Sim. Então, aquela solução toda é uma coisa só. Então, a massa dele é 10 gramas. O volume que ele está ocupando é 1 litro, porque ele ocupa o volume da solução inteira. Tá legal? Uhum. Bom, agora tu pega, por exemplo, água com ouro, 10 gramas por litro. Tá legal? Tá. O ouro está fundo, não tá? Tá. Quantos gramas tu tem de ouro? 10. Qual é o volume do ouro? 1 litro. Não. Não tem, porque ele está... Ele não está dissolvido. Ah, Ele não está dissolvido. O sim. volume É corpo dele, de tu vai fundo, pegar né, aquela professor? pedrinha de ouro e medir o volume daquela pedrinha. Ou seja, tu vai estar falando em densidade. Se tu pegar uma Professor, fala de novo o início. pedrinha ou grande, vai... Você falou na sua Hã? vez, eu não entendi. Não entendi. Só desde o início de agora, que o Ricardo falou em cima do senhor, eu não entendi. A tua voz ficou picotando. Para repetir, professor, repete de novo. Repete de novo. Pelo que eu entendi, tu está dizendo que tu não entendeu, é isso? Ela não conseguiu ouvir tudo. Ah, não conseguiu ouvir. Isso, Bom. o senhor repetir. Quando você falou, o Ricardo falou junto, aí eu não escutei. Tá bom. Então, vamos lá. Tá bom? Por favor. 10 gramas por litro de cloreto de sódio, tá bom? Sim. Qual é a massa do cloreto de sódio? 10 gramas. Qual é o volume do cloreto de sódio? Ele está dissolvido na água? Tá. Se ele está dissolvido, ele vai ocupar todo o volume que está ali dentro, não vai? Sim. Em qualquer lugar que tu pegar ali, seja 1 mililitro ou meio litro, vai dar sempre 10 gramas por litro. Tá legal? É uma mistura homogênea. Tá legal? Sim. Então, a massa dele é 10 gramas e o volume dele é 1 litro. Tá legal? Tá. Agora, aqui do lado, tu pega 1 litro, onde tem água e 10 gramas de ouro lá no fundo. Qual é a massa do ouro? 10 gramas. Qual é o volume do ouro? Ele está dissolvido? Não. Ele ocupa o volume todo da solução? Não. Qual é o volume que ele ocupa? O volume dele mesmo que está preso lá no fundo. Aí tu vai lá, pega esse ouro, mede o volume dele e aí divide a massa pelo volume dele. O que você vai ter? A densidade dele que não muda nunca. Ou seja, se eu tiver um sólido, a concentração de um sólido que não está dissolvido no líquido é a densidade dele que é constante. Não faz sentido eu falar em densidade, em concentração. Porque o volume dele não é o volume da solução, é o volume dele sozinho. Você entendeu? Professor, você entendeu, Jô? Entendi. Ô, professor. Entendeu mesmo? Ó, peraí, calma. Quem é que não tinha entendido? Eu. Eu quem é? A Joana. Joana, você entendeu agora? Entendendo, professor. Ou seja, não. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Ou eu estou errado, ou para ti não faz sentido quando eu falei que um pedaço de ouro pequeno ou um pedaço de ouro grande, se eu dividir massa por volume, é uma coisa. Isso você escutou, entendeu o que eu falei, mas não faz sentido para ti. Estou errado? É isso, não é?
Isso. Tá bom. Então, vamos lá. Tu vai numa piscina, tá legal? Tá legal. Tá. Aí tu coloca uma pedra dentro dessa piscina. Pega, assim, uma pedra do tamanho da tua mão. Bota dentro da piscina. O que acontece com ela? Ela vai afundar. Por quê? Ai, não sei explicar, sei que ela vai afundar. Porque a densidade dela é maior que a densidade da água que é 1, concorda? Sim. Tá. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de chumbo, coloco na água, o que acontece? A mesma coisa. Ele vai para o fundo. Por quê? Ah, tá, professor. Porque a densidade dele é maior que a da água. Tá. Agora peraí. Pega meio tijolo. Tá? Ou tu pega um tijolo, divide em 4 partes. Pega 1/4 do tijolo, põe na água. O que acontece com ele? Ele vai para o fundo, é maior que 1. Se eu pegar um tijolo inteiro, o que acontece com ele? Ele vai para o fundo, tá certo? Sim. Tá. Agora tu pega um pedaço de 1 quilo de isopor. Boia. E se tu pegar um pedaço de 10 quilos? Eu acho que boia também, professor. Por conta de... Tu acha ou tem certeza? Ai, acho que Tu não tem certeza. Então vamos pensar de uma outra maneira, tá? Tu pega um pedaço... Espera. Tu pega um pedaço de madeira, coloca na piscina. O que acontece? A madeira? É. Ela é pesada, afunda. Afunda? Coitado dos barcos. Não, professor, boia. Ela boia, né? E se tu pegar... Isso é uma madeira pequena. E se tu pegar uma madeira gigante e jogar dentro d'água, o que acontece? Uma viga, né, professor? Uma viga. Uma viga, por exemplo, o que acontece? Ou uma árvore inteira. O que acontece? Ela flutua, tanto que os caras fazem jangada. Por quê? Porque a densidade não muda. Muda o tamanho, mas muda o volume junto. A densidade não muda. Então, uma magra, ela pode boiar na água. Uma pessoa gorda vai boiar na água do mesmo jeito. Nossa. Ela tem um volume maior, ela tem uma massa maior também. Se ela tem um volume menor, a massa também é menor, ou seja, a densidade é a mesma. Então, é isso que está acontecendo quando você coloca um sólido na água. Tanto faz. A densidade dele não muda. Então, dividir massa por volume é achar a densidade. Só tenho 10 minutos, tá? Entendeu? Desculpa por passar o tempo, mas eu entendi. Muito obrigada. Agora não. Imagina. Ficou claro? Sim, ficou claro. Agora é o seguinte, não foi minha culpa, hein? Agora eu vou apagar isso aqui. Que estava falando. Professor. Liga. É a Raíssa que está falando. Eu entendi, né? Eu entendi quando eu vi na sua aula anterior que o senhor deu o exemplo da pedra. Também achei bem fácil com esse exemplo. E só que assim, eu tenho que fazer a expressão, porque eu escrevi, na verdade. Eu escrevi que sólido não entra na expressão da constante. Bom, acabou. Mas então tu tem que... Não é, aqui eu não estou perguntando se ele entra ou não entra. Eu quero a expressão. Entendi. Tá. Kc é igual a concentração molar de CO2 dividido pela concentração molar de O2. E esquece o carbono. Entendi. Então tá bom. Obrigada. Nada. Dúvidas? Então, professor, se eu tivesse na reação água e cloreto de sódio, aí, nesse caso, eu colocaria o sólido na expressão, porque ele estaria dissolvido na água. Exatamente, eu tenho uma mistura homogênea. Então, o sódio está espalhado de forma homogênea na mistura inteira. Então, o volume dele não é o volume dele, é o volume de solução. Então, professor, o sólido só não vai entrar. O sólido só não vai entrar quando ele não ficar dissolvido. Quando ele dissolve, quando a mistura homogênea... Mas quando a gente coloca... Então, toda vez que eu coloco uma equação e coloco o S aqui, significa que ele não se dissolveu. Ele está na forma sólida. Senão ia estar aqui.
Entendeu? Professor, Se dissolvesse, professor, ia estar aqui? Geralmente, aquoso. Entendi. Quer dizer, dissolvido em água. professor, Pode falar, Ricardo. é só dúvida com a entrega dos exercícios, pode ser feito tanto digitalizado quanto manuscrito? Tanto faz. Tanto faz. Só Tanto essa faz. dúvida só. Só não deixa acumular, tá? Porque senão depois enrola tudo. Beleza. Vai, fala. Leandra, fala. Qual era a tua outra dúvida? Não, na D, professor, mesmo só tendo um reagente, eu coloco o O2 e o O3. Sim. Tá. Tá legal? Uhum. Tudo bem? Professor. Posso continuar? Oi. Ai, pode, deixa quieto. Não, fala. Professor, assim, eu não sei se isso é possível, mas se os dois reagentes fossem sólidos... Peraí, calma. Quem está perguntando? A Ana. Ana, fala, Ana. Se o caso dos dois reagentes, se eles fossem os dois sólidos, como que eu faria a constante? Ou não tem como? Não faz. Não tem como. Entendi. Tá? Porque a gente estaria numa... Você não tem como falar em concentração aí. Tá? Então, a concentração aí não vai afetar nada. Tá? O que vai afetar numa situação hipotética dessa, que é muito difícil de acontecer, eu nunca vi acontecer, mas não significa que não vai acontecer. Numa situação dessa, o que faria diferença não é a concentração. O que faria diferença é a superfície de contato, ou seja, o quanto é pulverizado, o quanto um sólido entra em contato com o outro. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Nada. Posso continuar? Pode, professor. Muito bem. Então, olha aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Aliás, vou colocar não, eu já coloquei. Não está aqui, mas está lá no... Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Olha, tem dois artigos no material didático, esse e esse. Tá? Eu quero que vocês leiam esses artigos, os dois, para a semana que vem. Tá? Lê para entender. Tá? Então, você vai ler, você vai ter um monte de dúvida, imprime esse artigo, lê com calma, e aí risca as dúvidas, coisa que tu não conseguiu entender, porque a gente vai ter que discutir isso semana que vem. Por quê? Porque eu fiz uma mudança na programação. Isso era matéria para a gente discutir no semestre que vem, tá? Em Analítica 2. Só que não vai dar tempo da gente ir para o laboratório esse semestre. Tá? Então, o que a gente fez? A gente inverteu. O laboratório de ácido fosfórico, eu vou tentar jogar para o semestre que vem. E essa matéria que era do semestre que vem, eu passo para agora. E aí a gente consegue ir para o laboratório para vocês não perderem o laboratório do ácido fosfórico. Tá legal? Tá legal, gente? Certo, professor. Tudo bem. Então. Ótimo, professor. Assim a gente não perde aula. Sim, o laboratório é legal. Isso é a ideia, na verdade, é a ideia do Valber, tá? Eu só estou seguindo a ideia que ele teve, né? Então, deixa eu pegar aqui aquela aula que a gente estava aqui. Olha só, esse artigo fala do seguinte, de um produto chamado Celobar. Tá? Tudo que está ali é verdade, aconteceu,
e foi publicado em revista científica. Aqueles 2 artigos são uma da Química Nova na escola e outra da Química Nova. Então, eu vou me limitar a falar, né? Porque, senão, eu vou estar me metendo numa encrenca, né? Eu vou falar sobre um problema que aconteceu com um produto farmacêutico e vou citar informações que eu não posso chutar, né? Então, as informações que a gente vai se basear são as informações desses artigos. Tá legal? Então, não sou eu que estou falando, é o artigo que está dizendo isso. Tá legal? E a gente não vai avaliar se os caras estão certos, os caras estão errados, se a gente se devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. A gente não vai. A gente vai simplesmente avaliar a parte técnica, tá? Quer dizer, a parte conceitual. O que a gente pode aprender em termos de conceito com esse caso que aconteceu? Resumindo, silobar é sulfato de bário, é usado como contraste para a radiografia. Esse cara não dissolve em água. Então, o íon bário é tóxico pra caramba, mata. O sulfato de bário, quando dissolve em água, forma o íon bário e o sulfato. Então, por que raios que esse cara pode ser usado? Porque esse cara, como esse equilíbrio está extremamente deslocado para a esquerda, a quantidade de bário 2+, por isso que a gente fala nisso agora, que a gente está falando em constante de equilíbrio, né? A quantidade de bário 2+ é muito, muito, muito baixa. Nessa concentração muito baixa, ele não causa problema de toxicidade, porque ele está muito abaixo do limite de toxicidade que o corpo humano aguenta. Deu para entender? Certo. Acontece que um lote desse cara causou um monte de problemas e matou um monte de gente porque apresentou bário numa concentração muito alta. E esse bário numa concentração muito alta é tóxico, matou um bocado de gente. A pergunta é, de onde veio esse bário? Deu para entender? Sim. É isso que eu quero que vocês leiam, que esse artigo vai dar uma noção, mas vocês provavelmente vão ter um monte de dúvida e a gente vai discutir semana que vem. Se não tiver as dúvidas, não tem graça, né, professor? Não, com certeza. Vocês vão ter dúvida, com certeza. Mas, assim, o legal é você ver um monte de informação e o que eu espero é que, quando termine essa aula, se fala assim, caraca, quanta coisa de química que eu aprendi que não ia servir para nada, olha como serve. O objetivo dessa aula é esse, tá legal? Não é avaliar se os caras fizeram cagada, se não fizeram cagada, se foi proposital, se não foi proposital, se está certo, se